Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre Idade Média e feudalismo. A Idade Média é um período da história que fica entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Por isso esse nome Idade Média, por estar ali no meio, né? Está entre dois períodos. Mas esse nome, ele foi colocado posteriormente, foi colocado pelos historiadores. As pessoas que viviam naquela época, elas não tinham consciência de estar vivendo em um período, ninguém dizia, veja, estamos na Idade Média. Esse foi um nome que foi dado depois para facilitar a compreensão dos estudos de determinada civilização dentro daquela época. Porque, veja bem, a Idade Média ela diz respeito aos povos da Europa Ocidental. É um espaço geográfico muito pequeno e num período de tempo determinado. No mesmo período que estava ocorrendo a Idade Média na Europa, as características que acontecia lá, diferente tinha civilizações aqui na América, no mesmo período, vivendo no mesmo período, mas com características totalmente diferentes. Os reinos da África Antiga também vivendo no mesmo período, só que com características diferentes. Então, quando a gente fala Idade Média, a gente está falando do estudo das características dos povos da Europa Ocidental daquele período. E esse período ele costuma ser dividido em duas partes, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Hoje, nós vamos estudar mais a Alta Idade Média. Então, a Idade Média ela começa com o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476. E como se dá esse processo de desestruturação desse grande império? Acontece com a chegada dos povos bárbaros. Mas vamos pensar um pouquinho sobre esses povos bárbaros. Quem são, né? Primeiro de tudo, é preciso ter claro que esses povos, denominados bárbaros, eles não se chamavam bárbaros. Eles não diziam, muito prazer, eu sou um bárbaro. Esse nome foi dado pelos romanos a eles, porque os romanos consideravam bárbaros todos aqueles que vinham de fora do território romano e que não falavam grego nem latim e que tinham costumes diferentes dos deles. Então, eles consideravam povos bárbaros. Esses povos viviam basicamente da caça, da pesca, praticavam uma agricultura rudimentar, né, bem elementar ali, e também viviam dos saques de guerra, daquilo que eles conseguiam pegar dos povos com os quais eles guerreavam. E a maioria habitava as florestas e muitos também eram nômades, ou seja, não viviam em um único local, viviam mudando de uma região para outra. Assim como os romanos, eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e esses deuses relacionados às forças da natureza. Só que esses povos bárbaros, eles não eram um só, eram várias tribos, e cada tribo tinha seu deus principal. Como, por exemplo, os germanos, eles cultuavam o trovão, na figura do Thor, famoso, que deu inspiração para os filmes aí que vocês assistem tanto. Organizados em sociedades tribais, eles seguiam leis que não estavam escritas, mas baseadas em costumes e tradições. E suas relações eram baseadas na lealdade para com parentes, chefes ou companheiros. Então esses povos eles foram chegando nos limites do Império Romano e se fixando, estabelecendo relações com a civilização romana. Alguns chegaram a servir a exércitos romanos e foram se incorporando à população. E a partir do século V ocuparam territórios muito importantes e a presença desses povos bárbaros contribuiu de forma significativa para a desintegração do antigo Império Romano do Ocidente e assim dando início ao período da Idade Média. Então, no período da Alta Idade Média, a gente tem a formação de grandes propriedades agrícolas, os chamados feudos, a ausência de um poder central e também, como os feudos eram autossuficientes, né, produziam praticamente tudo que precisava, a gente tem uma atividade comercial entre eles quase inexistente. Esse isolamento e autonomia dos feudos fez com que muitas cidades fossem perdendo a importância. Então aí a gente tem uma mudança na forma de vida das pessoas. Por quê?
passa-se da vida urbana para a vida rural. Então, é uma das principais diferenças, né, da antiguidade para a Idade Média. Por que isso? Na cidade, por causa das constantes invasões e do estado de guerra, a vida não estava mais tão segura. E nas propriedades rurais, esse senhor feudal, ele tinha um exército próprio. Ele tinha um exército para proteger o seu território. Então, muitas pessoas iam trabalhar para ele como servo em troca dessa proteção. Então, a gente tem uma mudança do eixo da vida social que deixa de estar na cidade e passa a estar mais no campo. Além disso, reforçando, tem também a falta de poder central e com isso também as estradas não estavam mais tão seguras, a gente tem essa baixa atividade comercial. E essas são as marcas do sistema feudal. A sociedade feudal era uma sociedade de ordens ou sociedade estamental. O que quer dizer isso, professora? Era organizada em estruturas hierárquicas, né, de divisão de poder tão rígidas que dificilmente uma pessoa mudaria de posição social ao longo da sua vida. Por exemplo, né, se a pessoa nascesse servo, trabalharia o resto da vida e nunca chegaria a ser senhor feudal. O que definia a riqueza de uma pessoa era se ela tinha ou não terra. A quantidade de terra que essa pessoa possuía era o que determinava a riqueza, né? Era o sinal de suas posses. Então, terra era poder. E esse senhor, cheio de terra e de poder, também tinha um exército, como eu já comentei. Esse exército particular protegia suas terras. E, com isso, esse senhor conseguia atrair pessoas para trabalhar nas suas terras em troca dessa proteção. E as pessoas se ligavam a esse dono da terra através de servidão. Os servos, no feudalismo, eles recebiam um pedacinho de terra ali onde eles podiam cultivar coisas para a sua própria subsistência, para o seu sustento. Mas boa parte da produção deles ia para o senhor feudal, através de um imposto que ele pagava chamado talha, que era boa parte da sua produção, que ele fazia naquela terrinha, ia para o senhor feudal. Além da talha, haviam outros tributos que o servo era obrigado a pagar para o senhor feudal, como, por exemplo, a corvéia, que ele era obrigado a trabalhar nas terras exclusivas do senhor feudal, em que a produção ia tudo para o senhor feudal. Então, ele tinha alguns dias que ele trabalhava lá, alguns dias que ele trabalhava na porçãozinha de terra que ele recebia para cultivar e outros dias que ele trabalhava exclusivamente na terra do senhor feudal. Além disso, ele também pagava as chamadas banalidades, que era uma taxa pelo uso dos instrumentos de uso comum da propriedade, como por exemplo, se ele precisasse usar um moinho para moer os grãos que ele tinha colhido, né, os grãos de trigo para fazer uma farinha, ele teria que deixar parte desse trigo como pagamento. Se ele precisasse usar o forno comum para fazer um pão, teria que deixar parte desse pão como pagamento. Então, ele, além de servir, trabalhar de graça para esse senhor feudal, ele ainda pagava esses outros tributos. O feudo, essa grande unidade agrícola, ele estava dividido em 3 partes. O manso senhorial, que eram as terras exclusivas do senhor feudal, onde ficava também o castelo e tudo que era cultivado nesse manso senhorial era exclusivamente para o senhor feudal. O manso servil, que eram as terras divididas em lotes e distribuídas a esses servos para serem cultivadas por eles, e daí eles podiam extrair os alimentos para sua subsistência e também boa parte para o senhor feudal, na forma da talha, como eu já mencionei, e haviam as terras comunais, os bosques e outras áreas de uso comum de todos no feudo. Algumas técnicas de agricultura que aumentaram a produtividade foram desenvolvidas nesse período e muito usadas, como a rotação de culturas. Como assim? Se dividia a terra em 3 partes, é o espaço que seria plantar em 3 partes. Em uma parte se plantava um determinado produto,
em outra parte, na segunda parte, se plantava um outro produto e a terceira parte ficava descansando. Na próxima fase de semeadura e posterior colheita, se fazia essa mudança. A parte que ficava descansando seria cultivado um dos outros dois produtos e ficaria sempre um pedaço de terra descansando, em repouso, né, para não haver um esgotamento do solo. Além disso, instrumentos antes totalmente de madeira passaram a ser substituídos por instrumentos também com partes de ferro, passou a ser mais popularizado. O arado de ferro, que vem substituir o arado de madeira. O peitoril, que era algo que segurava aqui nos animais, que ajudava na tração, né, do animal dele puxar esse arado. Todas essas técnicas favoreceram o aumento da produtividade nessa área agrícola. O feudo era defendido por um exército, como eu já falei antes, né? Esse exército era formado por nobres e era conhecido como a cavalaria. Também podiam ser chamados alguns servos para contribuir nesse exército em período de guerra, mas os que mais se destacavam eram de família nobre, justamente por causa dessa divisão social tão rígida que havia na Idade Média. Então, com grandes propriedades rurais, essas propriedades rurais autossuficientes e protegidas por um exército particular, muitos senhores feudais tinham mais poder até mesmo do que o rei nessa época. Por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!